aula veremos mais a fundo o que define o preço dos ativos, que é basicamente a lei da oferta e da demanda, ou seja, a interação entre compradores e vendedores. Além disso, também veremos as principais fases observadas na formação de preços. Pegando um exemplo hipotético, se uma ação está cotada a R$10, é porque houve um comprador e um vendedor, ambos dispostos a negociar essa ação por R$10, beleza? Ou seja, o preço de uma ação é simplesmente reflexo da interação entre os compradores e vendedores. Se em determinado momento houver muito mais compradores do que vendedores, a demanda por aquele papel vai aumentar em relação à sua oferta e a tendência é que os preços subam. Por outro lado, se o número de pessoas querendo vender aquela ação ou papel aumenta muito em relação com quem quer comprar, a oferta aumenta e os preços tendem a cair, beleza? Portanto, juntando com o que vimos na aula passada, a análise técnica estuda através dos gráficos a interação entre a força dos compradores e vendedores para identificar qual o lado mais forte e assim tomarmos nossas decisões com agilidade para nos posicionarmos no lado de quem tem mais força e, consequentemente, termos maior chance de lucro, ok? Isso porque a grande maioria dos investidores são muito pequenos se comparado com alguns poucos participantes que são muito grandes. Então, quem realmente define o movimento dos mercados são esses grandes players. Os demais investidores, se forem inteligentes, devem observar o início da movimentação desses players e apenas segui-los. E nesse momento, podemos entender as fases da formação de preços através da teoria de Dow, criado por Charles Dow, que foi o fundador do Wall Street Journal e cofundador do índice Dow Jones. A sua teoria apresenta principalmente duas ideias centrais. Uma delas é sobre tendências, que veremos no final dessa aula, e outra é que, analisando a dinâmica dos preços dos ativos, é possível observar fases distintas de acordo com o movimento dos participantes. Como algumas fases são um pouco semelhantes entre si no gráfico, algumas vezes são abordadas como sendo 4, mas na realidade são 6, e por isso vamos abordar as 6 e dar um exemplo para ficar bem claro, beleza? E essas 6 fases são acumulação, alta sensível, euforia, distribuição, baixa sensível e pânico. Na fase de acumulação, os investidores especialmente bem informados compram ações, normalmente em um processo de sustentação de preços no fim de um ciclo de queda anterior, ou seja, eles não produzem grandes alterações no preço. Na alta sensível, compradores com certa informação de qualidade aderem ao mercado, comprando a ação e elevando seu preço. Na fase de euforia, as massas percebem o grande movimento de alta e passam a comprar, elevando ainda mais o preço dos ativos. E com essas 3 primeiras fases aí se encerra um ciclo de alta, e as 3 fases seguintes delimitam então um ciclo de baixa. E aí a quarta fase, então, a primeira do ciclo de baixa, é a de distribuição. Após os preços terem subido muito, os investidores que tinham comprado as ações na fase de acumulação, os investidores muito bem informados, vendem para a massa, que ainda está em euforia, e apuram lucros enormes. Esse movimento também não produz grandes alterações no preço. A quinta fase é a de baixa sensível, que é onde os compradores da alta sensível encerram as suas operações ainda com bons lucros, e nesse momento o preço já começa a cair visivelmente. Já a última fase, a fase de pânico, ela ocorre quando os investidores emocionais, a massa, que normalmente entra na fase de euforia, descobre que pagaram caro e o preço já caiu bastante, e aí procuram vender a ação que não compensou o seu investimento, gerando desejo de saída simultânea, causando muitas vezes pânico, que é o que dá o nome a essa fase. Nesse gráfico é possível observar exatamente essas fases, Aqui a primeira fase de acumulação, alta sensível, euforia, distribuição, baixa sensível e pânico, sendo que para esse caso específico, a alta sensível e a euforia têm semelhanças, como eu já comentei, e a distribuição e a baixa sensível também. Logo daria aí para unificar em apenas 4 fases visuais, que, como eu comentei, às vezes são tratadas como 4 fases, certo? Mas é interessante saber que existem as 6.
Vale ressaltar que o ciclo de baixa pode ser bem menor do que o ciclo de alta, fazendo com que o ativo, ao finalizar ambos os ciclos, esteja ainda mais valorizado do que no começo. E aí, nesse caso, o ativo apresenta uma tendência de alta, que foi o caso aí desse exemplo que a gente viu. Mas o ciclo de baixa também poderia ser maior do que o de alta, indicando aí uma tendência de baixa. Beleza? A gente viu que a teoria de Dow é composta basicamente por duas ideias, né? Uma sobre fases e a outra sobre tendências. E essa ideia central sobre tendências é que o preço dos ativos no mercado financeiro se movimenta em três tendências de preços, três tendências principais, que são primária, secundária e terciária. A tendência primária são longos movimentos para cima ou para baixo, geralmente com duração de alguns poucos anos, e resulta em grandes valorizações ou desvalorizações do preço dos ativos. Essas tendências são interrompidas momentaneamente por tendências secundárias, e essas tendências secundárias duram várias semanas ou até poucos meses dentro aí de uma tendência primária. Então, as tendências secundárias são correções da tendência primária para, após esse período, retomar novamente a tendência mais longa, certo? Então, ao final da secundária, ela retoma a primária. E aí, da mesma forma, as tendências terciárias são correções dentro das tendências secundárias. Normalmente são movimentos bem mais curtos, chamados repiques, e duram dias ou até poucas semanas. E aí, finalizando o repique, a tendência secundária é retomada. E só reforçando o termo correção, que é bastante utilizado aí no mercado, a gente vai ver bastante aí no curso. Correção é um movimento contrário a uma tendência vigente, é um movimento mais rápido e ele é apenas para apurar lucros para depois continuar na tendência existente. Então, ao final de qualquer correção, seja, por exemplo, uma terciária, uma correção secundária, no final da terciária ele retoma a secundária. A secundária sendo uma correção, ao final ela retoma para a primária e assim por diante. Ok? E observando num gráfico, aí, num exemplo para ficar bem claro, aqui é possível ver o gráfico da evolução do preço de um determinado ativo no tempo, representado pela linha preta. Analisando as tendências, a gente pode ver que as duas maiores setas, né, a azul escuro e a rosa escuro, nos mostram uma tendência primária altista e baixista, né, respectivamente. Assim como as setas azul claro e vermelho nos mostram tendências secundárias altistas e baixistas. E por último, as setas verdes e amarelas correspondem às tendências terciárias. Beleza? Na realidade, é possível haver uma infinidade de tendências, uma dentro da outra, né? Na teoria de Dow, ele foca aí nessas três que são as principais, mas pode haver uma infinidade aí de tendências, uma dentro da outra, conforme você reduza o tempo que está observando o gráfico, ou seja, conforme você dê zoom, né? Uma espécie de zoom aí no gráfico, você consegue ver mais tendências uma dentro da outra. E aí a gente vai ver essa questão de escala de tempo e outras características dos gráficos